Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês aqui como que foi o meu primeiro dia como entregador do Mercado Livre, tá bom? E ele teve um fato curioso porque quase que acontece um certo problema ali, né? E que provavelmente se esse problema acontecesse, o canal não existiria e muita coisa teria sido diferente na minha vida, tá? Mas além disso também, eu vou falar um pouco aqui com vocês, um bate-papo, né, sobre essa atividade mesmo, ou algumas coisas que vocês pedem aí às vezes para a gente falar, a gente vai conversar um pouco sobre essa trajetória minha como entregador também do Mercado Livre, tá? Bom, primeira coisa é que para quem não sabe, eu comecei na pandemia, tá? No meio da pandemia mesmo, tá bom? A gente começou o processo de entregas aqui. Era um momento bem complicado, né? A gente tinha que ficar utilizando máscara, né? Vou deixar passando algumas fotos aí. Vocês vão perceber aí a gente, né? Eu fazendo entregas utilizando máscara. Então, a gente precisava disso, né? Então, se você acha que fazer entregas é muito complicado, você imagina fazer entregas na pandemia. É 2 vezes mais complicado ainda, né? Então, a gente tinha que tomar alguns cuidados, né? Foi nisso também, eu já falei isso aqui algumas vezes, foi nessa situação que eu meio que peguei o hábito de levar comida, né? Porque não tinha onde você comprar, você não conseguia comprar almoço, você não conseguia comprar, né? De vez em quando você conseguia comprar algum biscoito, alguma coisa ali, mas não tinha aquela coisa de você ter locais abertos o tempo todo, né? Então, se você quisesse comer, você tinha que fazer um esforço muito grande até você achar algum lugar para você conseguir comprar alguma coisa. Então, isso atrasava também o processo de entregas, né? Então, para não atrasar, eu peguei esse hábito, tá? Eu vou mostrar agora aqui como que era a tela do aplicativo lá do Mercado Livre, tá? Era bem diferente, como vocês podem ver aí, só era uma lista só com os endereços, tá bom? E só tinha o nome lá da rua da pessoa e o número, mais nada, não tinha bairro, não tinha mapa, não tinha nada. Então, assim, era bem diferente de como que é hoje. O GPS de vez em quando dava muito erro, tá? Deixar para vocês aí um lugar uma vez que o GPS pediu para eu passar. Cheguei lá, era uma ponte de madeira, não tinha como eu passar. Eu tive que voltar e dar uma volta muito maior para eu fazer aquela entrega ali. Então é muito complicado. Uma outra imagem que eu vou deixar aí é do meu braço que ficou queimado por conta lá do sol. Sempre falo isso que para você que quer começar a trabalhar fazendo entregas, você vai fazer entrega debaixo de sol quente, debaixo de chuva, tá? Não é fácil, a atividade ela é pesada. Deixar aí uma outra imagem do que eu tirei, meio que brincando, né? Exemplificando ali que era um dia que estava chovendo, eu tinha que deixar até o guarda-chuva meio pendurado no carro aí para conseguir pegar os pacotes, né? Então foi um início aí um pouco complicado, tá? Mas é normal, afinal de contas, também não tinha ninguém na internet para ensinar a gente a fazer algo, né? Porque nós éramos os primeiros entregadores a estar fazendo aquele trabalho, então a gente que teve que aprender, né, lá na marra. Então as coisas foram acontecendo dessa forma. Uma coisa muito comum para a gente também, pessoal, que não é tão comum hoje em dia, é você fazer entregas muito longe. Por quê? Porque o Mercado Livre ele já tinha sim uma rede de distribuição grande, né? Ele já começou grande, só que não era tão grande quanto era assim. Então era normal nós fazermos entregas em cidades muito longe da nossa região aqui, tá? Eu cheguei a fazer entregas aí numa cidade a 170 quilômetros da minha região aqui, tá bom? Principalmente se você não mora num centro muito populoso, como Rio, São Paulo, BH, as capitais, né? Se você mora em alguma cidade de 500 mil habitantes para baixo, é normal você ter essas distâncias aí. Então, às vezes acontecia de você estar em viagem e aí o seu carro quebrar e você tem que se virar. Onde o carro que eu estava trabalhando, a borrachinha que segura o cano de descarga ali, ela soltou. Ela soltou e aí o cano eu ficava andando, o cano ele ficava andando e batendo ali no chão, né? E aí eu sei que você pode me perguntar assim, mas você poderia ter procurado alguém ali para resolver isso. Você está numa cidade que você só conhece fazendo entregas, que você está conhecendo agora. Então você não sabe onde você compra uma peça, não sabe se algum mecânico vai conseguir trocar para você
a tempo, né? Então o que que eu precisei fazer? Nessa imagem aí dá até pra ver. Eu passei um arame ali e amarrei só para eu conseguir chegar em casa. Porque se eu fosse pegar a estrada do jeito que tava, com toda certeza o cano ia soltar. Então algumas coisas ali a gente também precisa ter esse expediente aí de resolver na hora ali, tá? Às vezes era comum também a gente chegar numa casa e acontecer isso daí, ó. Ter 3, 4 cachorros ali e pronto, né? Olhando ali pra gente ali, então dava um certo medo, né? Nem sempre as pessoas colocavam, né? Algum cachorro com uma proteção, tá bom? Era então uma situação muito complicada, tá? Já tive sim cachorro que me atacou, que eu tive que correr, essas coisas, tá? Já aconteceu. Então isso também é normal da nossa atividade, infelizmente, tá bom? E também aqui na minha região tem muita área rural mesmo, tá? E às vezes aconteciam situações como essa daí, ó, que eu vou deixar passando aí Opa, bom agora. dia, tá bom? Dá pra dar licença aí pra sair com o carro aqui? Obrigado. Opa, obrigado. Licença aqui, tá? É, então assim, são situações que acontecem e não tem jeito. Como tinha muita área rural aqui, eu já fiz um vídeo aqui mostrando, né, uma rota uma vez que eu peguei 26 quilômetros de estrada de terra. Eu fiquei meio que perdido, eu dei sorte de achar, né, esse local aí. E já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei essa rota aí na prática, tá? Mas é isso, faz parte, cada um tem a sua história, tá? E é isso, cada um tem as suas particularidades, tá bom? Mas qual foi uma coisa interessante que aconteceu no meu primeiro dia como entregador que talvez se não tivesse dado bom, né? Talvez se tivesse, poderia ter acontecido algo diferente. E se tivesse acontecido algo diferente, provavelmente eu não estaria aqui. Só para recapitular um pouco aí, eu descobri o Mercado Livre, entre aspas, né, através de uma indicação. O pessoal estava, uma transportadora estava começando isso aqui na minha região, tá? E eu já trabalho já com transporte desde 2008. Uma pessoa ficou sabendo dessa oportunidade, me falou e falou assim: olha, estão fazendo um recrutamento aqui. Dá uma olhadinha, vem aqui e vê se vai ser interessante para você. Aí eu fui até lá e aí resolveram me cadastrar, né? E aí me agregar, na verdade, né? E aí a gente começou o procedimento aí. Na transportadora onde eu estava, nós começamos lá com somente 4 entregadores, né? Era um entregador com uma van, no primeiro dia, né? Era um entregador com uma van, um outro entregador com uma Kombi, um com uma Fiorino e eu com um carro de passeio. Tinha um HB20 na época, tá? Então começamos nós 4 nesse primeiro dia de operação, tá? Para vocês terem uma ideia, eu sei que a galera hoje ela tá acostumada a entrar dentro lá do galpão, né, para carregar. Você sobe numa rampa, né, entra lá no galpão e você carrega dentro lá do galpão mesmo. Na nossa época não tinha nada disso, a gente carregava pela doca, pelo lado de fora, tá? Porque não tinha nada pronto ainda. O Mercado Livre não tinha escritório lá no galpão ainda, era só uma mesa lá no meio e o pessoal com alguns notebooks ali trabalhando. Então eu comecei bem lá no começo mesmo, tá? Literalmente quando tudo era mato. Mas aí, enfim, o ponto principal. No meu primeiro dia de carregamento, exatamente no meu primeiro dia, fui lá, tivemos uma conversa ali no pátio, né, para começar essa operação e tudo mais. E quando eu carreguei o meu carro e saí, o carro abarrotado, cara, pacote lá por dentro até no teto, até no teto. Uma coisa importante aqui é que eu sempre falo que carro de passeio é gambiarra, mas eu falo que eu entendo quem não tem utilitário e que vai começar, porque eu também comecei assim, porque foi, mas eu trabalhei com veículo de passeio por 45 dias, tá? Depois de 45 dias eu já olhei e falei assim, pô, eu vou fazer isso daqui por um bom tempo. E aí eu tive uma oportunidade de alugar, e aí eu fiz esse aluguel, tá? Já tem vídeo aqui contando essa história toda, mas aí enfim, carreguei, fui lá, eu tava saindo. Quando eu tava chegando, talvez a uns 200 metros, né, da minha primeira entrega, o que que tinha? É isso aí mesmo, tinha uma Blitz. E eu fiquei morrendo de... Não preciso nem detalhar isso, né? É óbvio que eu fiquei morrendo de medo. O que que eu fiz? O meu carro, ele tinha isso filme G5, então era bem escuro, era bem escuro. Eu liguei o ar-condicionado, fechei os vidros e fui no famoso segura na mão de Deus e vai. Rezei e falei assim, cara, se os caras me parar aqui, vou falar que eu tô indo trabalhar, que eu tô precisando e tudo mais. Mas fechei os vidros e falei assim, vou
rezar aqui para não acontecer nada. E aí, graças a Deus, não me pararam. E aí eu passei ali, fiz a primeira entrega. A sorte era que as próximas entregas eu não voltaria pelo mesmo local. Entendeu? Então, graças a Deus, nesse dia aí consegui depois fazer as entregas tudo, né? Deu tudo certo e aí começou a minha história no Mercado Livre, né? Talvez se tivesse acontecido algum problema nesse dia, talvez eu poderia ter desanimado, eu poderia ter seguido um outro rumo na minha vida, mas provavelmente eu não continuaria fazendo entregas, trabalhando com entregas. E provavelmente nem o canal existiria e eu não estaria contando essa história hoje aqui. Então são situações que não tem como, fazem parte da vida. Beleza? Quis trazer essa história para vocês no vídeo de hoje. Você que assistiu até o final, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.